Olá, um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 Vietec Cable. Está no ar mais um programa Saber Viver, falando sempre de coisas boas, de qualidade de vida, de melhorias para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, de ideias, de coisas que a gente pode realmente colocar em prática. Não adianta a gente assistir várias entrevistas aqui com vários profissionais maravilhosos e não colocar isso em prática na nossa vida. Então é bacana, um dia de cada vez a gente vai colocando aí um ingredientezinho diferente, vai tentando, vai fazendo um experimento, vai mudando os conceitos, as ideias e tentando fazer realmente uma melhoria na sua qualidade de vida. Sem dúvida dá resultado, não é verdade? Porque não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente fizer sempre a mesma coisa. Então que a gente continue aí tentando todos os dias, que a gente continue recomeçando, experimentando coisas novas, maneira de conduzir a vida, né? A gente precisa tentar aí demonstrar na nossa forma de conduzir a nossa vida, conduzir o nosso dia a dia, de fazer a diferença, de fazer as coisas de forma diferente, para que a gente obtenha aí resultados diferentes. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente vai realizando durante a nossa vida, que possa ficar além da nossa vida. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer tudo da maneira correta, em fazer tudo da forma mais perfeita possível, a gente esquece que somos humanos e que realmente vamos errar, vamos falhar, vamos fazer as coisas às vezes de um jeito que não era para ser feito, e aí a gente olha e fala, poxa, vou fazer de novo porque não ficou legal. Mas o mais importante de que tudo isso, né, é que a gente tenha consciência de fazer algo realmente diferente, de fazer algo que possa ter a continuidade realizada por outras pessoas. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente deixar esse mundo, deixar esse plano e deixar também projetos que outras pessoas possam dar sequência, projetos que outras pessoas possam dar seguimento. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso no quadro de Bem com a Idade, com Heraldo Bittencourt, e vamos falar aí um pouco sobre essa temática, do quanto é importante a gente pensar na sociedade, a gente pensar no outro. Aí você pensa assim, poxa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho muitas coisas para fazer, mas quando a gente pensa no outro, quando a gente pensa na sociedade de uma maneira geral, a gente cresce muito enquanto ser humano, a gente amadurece, a gente evolui de tal maneira que a gente passa a enxergar o mundo de um ângulo diferente. E aí as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. É claro, a gente vai continuar com o problema do tempo, a gente vai continuar com o problema de se organizar para realizar todas as coisas que a gente deseja, mas a gente vai conseguir olhar as coisas com um ângulo muito mais amplo, um ângulo muito melhor, que a gente vai conseguir aí projetar a nossa vida, projetar os nossos planos, as coisas que a gente acredita. Então, que a gente possa plantar durante a nossa caminhada sentimentos bons, que a gente possa plantar aí coisas que vão realmente deixar algo de diferente, algo de produtivo, algo que possa ser realmente produtivo para a nossa sociedade, para as pessoas que vivem nesse mesmo mundo que a gente, né? Investir em pessoas. É tão bom isso, falar em investimento em pessoas. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas falando assim, eu não acredito mais no ser humano, né? E não é por aí. Eu acho que a gente tem que acreditar sim no ser humano, por mais que a gente se decepcione, por mais que a gente às vezes receba ingratidão, por mais que às vezes a gente ache que as pessoas não nos dão o valor que a gente gostaria de receber, a gente tem que fazer as coisas sem pensar no retorno, né? A gente tem que fazer as coisas de coração, a gente tem que fazer as coisas porque a gente é assim, porque cada um oferece aquilo que tem para dar. Às vezes o meu muito é o teu pouco e o vice-versa, né? Ontem eu falei sobre isso à noite lá no meu Facebook, fiz uma postagem, estava refletindo exatamente sobre isso. Sobre toda essa temática que envolve o ser humano, sobre tudo isso que acontece à nossa volta, no dia a dia. Então, a gente não pode nunca perder a esperança nas pessoas, no amor, na bondade, nos bons sentimentos, nas boas atitudes. A gente precisa realmente manter sempre acesa essa chama, porque, sem dúvida, ela frutifica. Agora a gente vai para um rápido comercial e já já a gente volta aqui com o quadro de Bem com a Idade, com Heraldo Bittencourt. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança.
Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Gulão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 Vietec Cable. E hoje a gente falando de uma temática tão bacana aqui no quadro de Bem com a Idade, com o Heraldo Bittencourt. Aliás, na verdade, a gente primeiro vai fazer uma homenagem aqui. Eu vou deixar o Heraldo falar, porque ele vai falar com propriedade de causa, né? Porque está representando aqui o Lar São João de Deus. E a gente vai fazer uma pequena homenagem e, dando sequência a essa homenagem, a gente vai falar sobre a temática que a gente falou no primeiro bloco, né, que a gente começou a abordar no primeiro bloco, sobre o quanto é importante a gente plantar semente para que outras pessoas venham aí a frutificar, venham a cuidar, venham a fazer que essa semente aí cresça e fique cada vez mais bonita. Não é isso, Heraldo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia você de casa, né? Pois é, a gente hoje está assim com uma saudade, mas um coração feliz também por uma situação que aconteceu na semana passada. O nosso fundador do Lar São João de Deus, né, irmão Fernandes, com 101 anos de idade, na quarta-feira passada, dia 27 de maio, foi então se encontrar com o Papai do Céu, né? Ele cumpriu aí a etapa dele aqui na Terra e, com aquele sorriso sempre marcante dele, foi encontrar lá com o Papai do Céu, com São João de Deus, para talvez mostrar e prestar conta das obras que ele fez também e interceder por nós, né? Algumas pessoas naquele momento assim da morte, é claro, né, ficam às vezes um pouco consternadas assim com a situação, né? Alguns chegam a dizer tadinho e tudo mais. E de uma certa forma, até conversando com um delegado provincial assim, ele dizia: a gente está em festa. A gente está em festa. Não por causa da morte, porque vai ter saudade, óbvio, é uma coisa que pra gente traz o luto, mas pelo fato de ter uma sido... separação, né? Isso, ter sido 101 anos vividos intensamente, uma história maravilhosa, que formou essa família do Lar São João de Deus, ajudou tantas pessoas, né? A história ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. O Lar São João de Deus, na história dele, é apenas um traço, porque tivemos muitos outros, né? Tá aparecendo até ali a fotinha minha com ele, né? Esse sorriso aí, era sempre esse sorriso aí, sempre. Todo dia, impressionante, né? A gente já fala e já lembra dele, né? Olhou para ele, olhou pra gente, apareceu esse sorrisinho gostoso aí. Nesse dia foi até o dia que a gente almoçou junto, e aí ele tá ali com uma toalhinha, não dá nem pra ver, mas a toalhinha embaixo tá com o símbolo do Vasco, ele é vascaíno, né? Português, ele é português.
E aí sempre eu brincava com ele, né? Eu falava... A única coisa que tirava um pouquinho o sorriso dele, mas ele fazia de propósito, é quando a gente falava assim, é flamenguista? Aí ele fechava. É vascaíno? Aí ele abria o sorriso, assim, mas também brincando, né? Assim, uma pessoa extremamente boa, assim. No último ano estava bastante debilitado. Um pouquinho antes de fazer os 100 anos, no ano passado, ele ficou um pouquinho pior, no ano retrasado, né? Ele ficou um pouco pior e a debilidade natural aconteceu, né? Mas antes disso também, um pouquinho antes aí de fazer os 100 anos, estava andando, conversando com todo mundo, como sempre, responsável por toda a situação, feliz sempre com aquela situação ali, né? Do lar estar acontecendo e vendo a obra dele acontecer. Acho que o mais importante é que ele soube delegar funções, né? Ele deixou um legado que não foi um legado egoísta, ele não queria aparecer. É claro que sempre as nossas ações deixam um pouco da gente. Então, se o lar hoje tem essa cara de alegria, de felicidade, de você chegar lá e sentir-se bem, é porque a presença dele sempre foi assim, sabe? Nunca vi o irmão Fernandes triste com alguma coisa. Mesmo com 101 anos, com dores, aquele sorrisinho dele era impressionante. Impressionante. Eu sempre brincava muito. Todo dia que eu chegava, eu ia lá brincar com ele, assim, né? E sempre, qualquer brincadeira que fosse, mesmo que ele não soubesse de alguma situação, aquele sorriso e aquele olhar dizendo assim, pô, gostei muito disso. Eu lembro nas últimas vezes, eu liguei lá um aparelhinho na televisão que conectava a internet, né? E aí eu falei, pô, eu vou começar a fazer uma sessão de cinema pra vocês aí. Aí eu fui falar com ele, aí, irmão Fernandes, agora dá pra gente ver o Netflix, dá pra ver o Facebook e tudo mais. E ele riu, não fazia a menor ideia do que era. Do que você tava falando, né? Não, mas rindo assim, como se dissesse, né? Gostei muito do que você fez, né? Mas não tinha a menor noção do que era aquilo dali, né? E pra gente é uma alegria. Normalmente a gente tem um pouco de dificuldade para falar sobre assuntos, por exemplo, da morte, né? Porque a gente não conhece a situação, ninguém sabe o que vem depois. Então, para falar a verdade, você tem uma esperança, você tem uma crença, alguns acreditam em alguma coisa depois, outros não acreditam, acabou aqui, acabou. Mas, de qualquer forma, a gente tem um pouco de receio de falar com propriedade. Então, acho que é mais interessante no momento desse falar sobre a vida, sobre o que a gente deixa nesse mundo, né? E eu acho que o mais interessante, que sempre me chamou a atenção, um questionamento que há muitos anos eu comecei a fazer por mim, quando eu me for, o que vai estar escrito na minha lápide, né? Qual vai ser meu epitáfio? Será que vai estar vazio? Não que importe o meu currículo, né? Mas será que vai estar vazio? Será que assim, eu não deixei nada? Eu passei por esse mundo e talvez eu só tenha aproveitado bastante coisas. Eu acho que, no fundo, todos os seres humanos, nós temos um desejo de uma imortalidade. E a gente sabe que fisicamente isso não vai acontecer. Mas a gente tem um desejo de deixar alguma coisa para a humanidade, alguma coisa boa. A gente quer que nós permaneçamos no mundo, mesmo sem estar aqui. Então, alguns vão encontrar isso através da arte, né? Vão deixar sua arte que vai ultrapassar o tempo. Outros vão deixar na própria família, né? Através dos filhos. Outros vão deixar com algum conteúdo escrito, alguma teoria. Mas todos nós queremos permanecer aqui também, de uma certa forma, sermos lembrados, né? E eu acho que hoje é importante pensar sobre isso, né? O que eu estou plantando agora para colher nessa vida, ou que eu não colha agora, mas que as outras pessoas sejam beneficiadas com a minha existência? Será que a minha existência no mundo ela é simplesmente uma passagem que não deixa marca nenhuma? Será que eu não tenho algum diferencial? Será que eu não faço diferencial na vida de alguém? Acho que é importante pensar sobre isso, porque nos motivaria a fazer coisas que têm um peso maior de eternidade, né? Alguma coisa que ultrapasse o aqui já, o material, porque senão parece ser uma vida um pouco mesquinha também, né? Aproveitar, acabou. Parece que não faz muito sentido, parece que a gente entra naquele drama existencialista de que o homem está largado no mundo e ponto final, e ele vive e não se sabe por quê, não sei por que estou aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas tem que cumprir essa etapa para que daqui a pouco eu elimine logo essa situação. E não é assim, nós somos um universo, né? Nós somos importantes. Acho que a gente se valoriza quando a gente pensa nisso. Se a minha presença no mundo ela tem algum significado, eu tenho que fazê-la valer a pena. Eu tenho que deixar coisas, deixar marcas nesse mundo, né? E para aquele que tem fé, né, uma frase famosa, aquilo que a gente faz aqui na Terra ecoa na eternidade, né? Então, se eu quero se eu acredito em alguma coisa,
É importante que eu cultive isso agora. É importante que a minha vida tenha significado no dia a dia, que eu deixe alguma coisa. Talvez nem todos nós iremos aí fazer um lar São João de Deus. Nem todos nós iremos descobrir a cura para uma doença, sermos reconhecidos socialmente falando, mas todos nós podemos deixar alguma coisa que faça sentido para outras pessoas, né? Que depois as outras pessoas pensem que importante essa pessoa foi na minha vida, que grau de importância ela também me fez ver esse mundo diferente, ela deu até a minha vida. Eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar desse jeito, né? E para a gente hoje é um momento bonito nesse sentido do irmão Fernandes, né? De olhar para ele, para a história toda dele. A gente já tem até um livrinho dele a trazer, acabei esquecendo, depois eu vou trazer. Um livrinho de 100 anos dele, que conta a trajetória dele. Que andanças pelo mundo, sabe? Quantas coisas boas, quanta gente ele assistiu, quanta gente ele salvou, né? Quanta gente ele deu alimento na hora que estava passando dificuldade, fez os remédios, que ele era farmacêutico também, fez os remédios, entregou para essas pessoas de graça, assistiu lá no lar, né? Foi fazer os curativos, foi até a casa das pessoas, foi levar uma palavra de consolo, foi dar uma força, pegar isso aí, há 50 anos atrás, pegava uma Kombi velha que ele tinha, ia no meio da lama, assistir o pessoal que estava isolado numa comunidade, levar comida para eles, levar uma palavra amiga, levar uma palavra de fé, né? Catequizá-los e tudo mais, levar para eles uma esperança. Parece uma vida de um desgaste de energia que não é pesado, não é triste, é algo bonito, é algo que, convivendo com ele, você percebia. Ele queria continuar fazendo, mesmo sem poder. Então, acho que é importante pensar nisso, né? O reflexo do que ele vivia hoje nos motiva a querer fazer algo mais. Tá certo? Eu olho para a imagem dele e eu falo assim, nossa, ainda tem que percorrer um caminho muito grande, tá certo? Para chegar aos pés dele. Né? Não quero ultrapassar, nem vou conseguir chegar a tudo que ele fez, mas eu quero pelo menos continuar um pouquinho dessa obra, porque eu acredito nesse amor que ele tinha, eu acredito no que ele deixou, e eu acredito nas pessoas que se envolveram com isso também, que se motivaram. Não está escrito na testa de ninguém a história da vida de ninguém, mas se a gente parar para conversar, a gente vai ver todas as motivações, todas as belezas, todos os filmes que dão, né, todos os capítulos de um filme, de uma novela, de uma história bonita, de um livro, que cada uma pessoa foi cultivando. E se a pessoa está convicta disso, dessa beleza, ela tem que fazer com que isso seja também motivador para ela ir para frente, né? Que ela parta para outras coisas, que ela deixe coisas que possam motivar outros também nessa bondade que ela descobre. E assim, acho que é desse jeito que o mundo precisa, não utopicamente acontecer, mas verdadeiramente, porque a gente está cansado de pessoas vazias, ou que se permitem ser vazias. Então, as pessoas cheias, né, repletas, elas nos encantam e nos motivam. Né? Precisamos de mais pessoas desse jeito, assim, convictas de que são grandes. E nós somos grandes. Né? Na verdade, você tocou em um ponto muito interessante. Todos nós temos essa capacidade. Né? Todos nós temos a capacidade, como o Heraldo falou aqui, não vamos todos criar um lar com a potência e com o tamanho do Lar São João de Deus e tantas outras obras aí que já foram feitas na nossa cidade, no nosso país, mas a gente sabe que todos nós temos a capacidade de levar algo de bom, de preservar algo bom. E às vezes a gente não sabe disso, mas quantas pessoas foram inspiradoras para o irmão Fernandes? Né? E talvez essas pessoas ficaram no anonimato. Foram pessoas que, de repente, não foram reconhecidas pela sociedade, não foram pessoas que fizeram grandes obras, mas estimularam um homem a fazer essa grande obra. Porque cada um tem uma missão, né? Cada um tem aí um papel nesse mundo maravilhoso que a gente vive. E não importa se é grande o que você vai fazer, se vai aparecer, se todo mundo vai ver, ou se o que você vai fazer é singelo. Talvez seja até mais importante esse singelo, esse suposto pequeno, né? Essa coisa que, de repente, ninguém vai ver, que só você vai saber. Às vezes, uma oração que você faz aí na sua casa para uma determinada pessoa, essa pessoa não vai nem saber que você fez. Mas talvez essa oração tenha um poder gigante para que essa pessoa venha realizar várias obras, venha realizar vários trabalhos. Então, você também interceder pelos outros, você fazer pelos outros, é fazer a diferença. Né? Eu acho que esse mundo que a gente vive precisa disso. A gente vê
tanta maldade, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê crueldade com animais, crueldade com pessoas, a gente vê pessoas matando, pessoas roubando. E a gente não pode se acostumar a ver essas coisas, né? Acho que a gente tem que sempre tratar essas coisas como aberrações, como coisas fora do normal. O normal é fazer o bem, o normal é ser bom, o normal é tentar levar o melhor de nós para os outros. E não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas são difíceis, a gente se decepciona, a gente fica triste, a gente fica chateado, por maior evolução espiritual que tenha, né, o ser humano. Em alguns momentos a gente vai se decepcionar, em alguns momentos a gente vai ficar frustrado. A gente às vezes fala assim, eu faço as coisas e não quero nada em troca. Mas no fundo todo mundo quer, né? Que seja um abraço, que seja um aperto de mão, que seja uma palavra, mas a gente sempre espera alguma coisa, um resultado daquilo que a gente fez. Todo mundo quer realizar uma ação e quer uma reação, por mais que a gente diga que não. Então, somos humanos, mas que a gente tente ser o melhor que a gente puder ser. E a gente tem essa capacidade, como o Heraldo muito bem falou aqui, a gente tem essa capacidade de ser a cada dia melhor, de tentar levar algo de bom para os outros a cada dia. E isso o irmão Fernandes plantou aqui no Lar São João de Deus. Hoje, a sintonia do lar, as pessoas elas têm algo em comum. A gente nota isso, né? A gente vê que no lar as pessoas têm algo em comum. A acolhida é muito parecida no olhar das pessoas que estão no lar. Então, isso foi algo plantado, né? Isso foi algo plantado e cultivado, porque se ninguém acreditasse no projeto dele, esse projeto não teria saído, né? Então a gente tem o idealizador, mas tem que ter aquele conjunto todo para que aconteça, né? As ferramentas para que o trabalho funcione, né? É muito importante o que você falou, né? As pessoas, de uma certa forma, compram a ideia porque entendem a grandiosidade daquele que por primeiro foi tocado. Uhum. Eu acho que hoje é isso. É uma família que tem essa cara de irmão Fernandes. Quer dizer, ele está presente. E eu acho que é importante também falar sobre isso, porque assim, um bom líder, uma pessoa boa de verdade, ela sabe delegar funções. Ela não coloca tudo para cima dela, porque senão vira um egoísmo. Normalmente as obras morrem com a pessoa quando ela morre, se ela não soube delegar. Se ela soube delegar, se ela soube cativar as pessoas ao redor, soube fazer com que essas pessoas entendessem também o seu significado, a sua ideia que gerou aquela ação, mesmo que essa pessoa não esteja mais fisicamente, ela permanece. Então, aí que está aquela questão que a gente tinha começado a falar, né, de que a gente tem desejo de uma eternidade. A gente tem desejo de permanecer. E a gente permanece na motivação que a gente criou no outro, mesmo que a gente não esteja mais próximo. Acho que é importante a gente também pensar desse jeito, né? A gente mantém o irmão Fernandes vivo, muito, muito vivo, diante de tudo que ele fez, porque a gente está na mesma ideia que ele, na mesma sintonia que ele, acreditando no que foi proposto por ele, abraçando a causa dele, e ele se faz muito presente. Já há um bom tempo ele estava debilitado, né? Um bom tempo ele estava mais caidinho e tudo mais, mas sempre presente, porque sempre foi ali, sempre esteve ali. Inclusive nas últimas campanhas, tanto de inverno como de Natal, o irmão Fernandes sempre, nosso garoto propaganda também, sempre, né? Mesmo debilitado, aquele sorriso ali é marcante. As pessoas vão ao Lar São João de Deus para ver o irmão Fernandes, sabe? No dia do velório dele foi até bonito, assim. Eu lembro que cedinho, ele ficou na capela, né, do lar durante um tempo, depois teve a missa no dia seguinte, e aí ele foi então pro jazigo. E aí teve um momento assim que assim, o dia inteiro muitas pessoas aparecendo, muitas pessoas indo lá e tudo mais, a gente divulgando que tinha falecido, né? E aí teve uma hora que assim, eu fui para a capela ficar um pouquinho lá, fazer uma oração por ele e tudo mais, pela alma dele, assim, com essa coisa até boa, assim, caramba, agora ele está diante de Deus, né? Eu fiquei um pouquinho lá assim na capela, né? Aí algumas pessoas chegavam assim, sabe, davam uma olhadinha, falava com ele e ia embora. E eu lembro assim de um senhor, né, um senhorzinho já que chegou assim, bastante simplesinho, humildezinho, botou um blazer, sabe, assim, tava de botina, assim, devia estar na lavoura, sei lá. E aí ele entrou, aí pegou lá água benta, jogou e tudo mais, olhou, falou uma coisa com ele assim, e saiu rindo. Aí ele entrou e saiu rindo. Mas assim, não rindo de deboche, rindo de, pô, irmão Fernandes foi se encontrar com Deus, sabe?
E assim, eu via a simplicidade dele. Só o irmão Fernandes, talvez, e ele saiba a história entre os dois. Talvez só os dois saibam o momento onde um ajudou o outro, a amizade que tinha entre um e o outro, a gente não sabe disso, a gente só vê o reflexo. Mas olha que bonito como é que a coisa vai aparecendo depois, né, depois dele já morto, vai aparecendo assim, situações. E aí depois, na hora que eu fui tomar um café na parte da tarde, eu falei isso com um dos colaboradores, e ele falou assim, engraçado, na hora que eu estava fazendo a mesma coisa que você, eu vi algo muito parecido. Uma outra pessoa fez a mesma coisa, só que já não era um senhorzinho assim, me explicou que era uma outra pessoa, fez a mesma coisa. Entrou, foi lá, ficou um pouquinho com ele e saiu. Assim, as pessoas, e nós constatamos que o dia inteiro aconteceu isso. Muitas pessoas das comunidades ali por perto, sabe? 1º de Maio, Madame Machado, Cuiabá, Boa Esperança, aquela comunidade que ele ia lá e tudo mais, as pessoas estavam sabendo e estavam indo ali, e encontrando um pouquinho, pegavam o ônibus, ia lá, dava uma olhadinha e ia embora e tudo mais, né? Que bonito isso, porque ali sim eu posso escrever, né, na lápide dele, assim, aqui jaz um homem bom. Aqui jaz alguém com um coração maior que o mundo. Né? Assim, acho que isso é legal a gente deixar. Né? Não só com saudosismo, mas para lembrar, né, da bondade que é presente, porque ele deixou essa bondade. E isso é eterno, isso permanece. Então, com certeza, ele vai ficar eternizado na nossa vida. Depois até mesmo a gente vai ser passado, ele vai virar história e vai continuar, porque o lá precisa continuar, a obra dele precisa continuar, se expandir, os preceitos que ele acreditava de São João de Deus vão se espalhar pela ajuda de outras pessoas. Constantemente nós queremos ajudar outras pessoas em outras áreas. E vai continuar, irmão Fernandes, com a gente, sabe? E assim, a gente vai nesse embalo também, né? A gente acaba pegando isso aí e fala, pô, que bom. Eu me encantei por isso. Eu me encantei por uma coisa que eu vi num homem bom e que me causa admirações. Acreditar, né? Você acreditar nesse projeto, você acreditar nessa ideia e ser um colaborador, porque, como a gente falou aqui, se as pessoas que idealizam projetos não tiverem mãos para ajudar, pessoas que ela consiga ver a capacidade de delegar, como você falou, que ele foi fazendo isso em vida, delegando para outras pessoas, quer dizer, porque se ele não faz isso, com o falecimento dele, acaba a obra, né? Porque outras pessoas não estão capacitadas, as pessoas começam a falar o que a gente vai fazer, por onde começar, e as pessoas às vezes não, até na parte burocrática, por exemplo, a pessoa não consegue se entender, porque centralizou tudo, né, tanto nela, então conforme foram passando os anos, ele foi delegando, ele foi, com certeza, Deus foi mostrando para ele quem era apto para fazer o quê. E aquela grande equipe maravilhosa foi se formando e, com certeza, um sai, entra um outro e a coisa vai fluindo, a coisa vai acontecendo. E assim é a nossa vida. A gente hoje está falando aqui do irmão Fernandes, a gente está aqui fazendo essa pequena homenagem para uma pessoa que fez tanta diferença na nossa sociedade, tanta diferença para os outros, que viveu para ajudar outras pessoas, viveu para ser bom. E ser bom é algo tão profundo, é algo tão maravilhoso, é algo tão diferente, né, do que a gente vê hoje uma sociedade que, infelizmente, ainda é muito egoísta, as pessoas ainda pensam muito em si mesmas, as pessoas ainda querem tudo muito para si. A gente vê as pessoas querendo uma evolução delas. E aí, quando você vê algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, algumas pessoas que viveram para o outro, viveram para fazer o bem para outras pessoas, a gente nota que vale a pena, a gente nota que realmente esse mundo pode ser diferente. Basta a gente acreditar, basta a gente conseguir investir em projetos como esse. Então, é importante isso. A gente hoje observar que a gente está em vida, como o Heraldo falou, ninguém gosta de falar da morte. Ninguém quer falar da morte, né? A gente não quer falar de morte, de coisas poxa, eu não quero falar disso. Mas a morte, ela é um fato na nossa vida, ela é algo que vai acontecer um dia. Então, a gente precisa realmente fazer algo para que a nossa vida tenha algum sentido, alguma motivação, né? Pois é, eu queria até pedir se o Michel podia colocar de novo a fotinha do irmão Fernandes ali, assim. Essa daí, eu acho essa foto tão legal, eu tenho essa foto impressa assim lá em casa. Esse dia é muito figura, né? Você tem um monte de foto com ele, você tem no carnaval e tudo mais. Eu até brincava com ele, eu chamava ele de comparsa. Eu chegava lá, irmão Fernandes, meu comparsa, aí, vamos tirar uma fotinha aí? Aí ele, vamos.
Aí eu tirava um monte de fotinha, esse dia foi o dia do Natal. Depois tem várias fotos depois desse dia também, mas essa daí foi muito legal, que eu fiquei falando com ele. Aí faz assim, vamos fazer assim, é o selfie, mas selfie eu mesmo tenho que tirar, então deixa outra pessoa e tudo mais. Aí a gente ficou brincando um tempão e ele tá rindo do negócio, né? E assim, o que eu posso dizer, né, sobre o irmão Fernandes é que ele me ensinou muito a amar o próximo e a dedicação, sabe? Era nítido essa alegria, tudo que ele fez, e eu tenho muito a agradecer esse homem, assim, porque me encantou pela questão dos idosos, na prática, né? Não é uma coisa só teórica, assim. É uma coisa que me fez, de fato, estar feliz em servir aos idosos. Engraçado, ele me ensina e, ao mesmo tempo, ele recebe um pouco de mim também, porque eu fazia questão, todos nós fazemos questão sempre, né? Fazemos de estar próximo dele. Assim, era legal chegar no lar e ir direto no irmão Fernandes para dar um bom dia, né? As pessoas querem chegar e ver quem é esse irmão Fernandes aí. Acho que isso é muito legal, muito legal. E assim, eu tenho que agradecer muito pela vida dele, sabe? Fiquei muito feliz pelo contato que eu tive com ele. Hoje a gente não tem esse contato direto, mas ele está guardado, vai ficar guardado, e eu acho que eu sinto o irmão Fernandes presente, e eu acredito que ele vai permanecer assim, eternizado também nas minhas ações. Eu quero me dedicar mais também aos idosos por causa dele, sabe? Ele me incentivou a fazer isso. Não sei se de todas as pessoas algum dia eu vou poder dizer isso, mas assim, que ele realmente me ensinou a amar uma causa, ele me ensinou. Acho que muita gente lá no lar pode falar isso, sabe? E com certeza hoje também é um dia de saudade, porque eu vou chegar daqui a pouco lá no lar e não vou ter o comparsa, né? Vou chegar e vai ser um pouco diferente, mas a lembrança presente, constante, tá? Todo dia eu vou sempre lembrar dele, em todos os cantinhos que tiver lá. Acho que isso é deixar alguma coisa no mundo presente, né? Ele está presente. Sem dúvida. E uma outra coisa interessante, a gente fala, né? É um lar de pessoas que estão na terceira idade, de pessoas idosas. Mas é um lar jovem. É interessante isso, né? É contraditório, mas você chega no lar, o lar é jovem, a energia do lar é jovem. É jovial, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão alegres. E isso lembra a juventude, né? Essa alegria de viver, essa vontade de viver. E isso é gostoso, porque às vezes a gente pensa que a energia não é assim, e é uma energia que faz essa leveza toda. E isso foi passado e as pessoas absorveram isso, porque o ser jovem, não somente por ter uma equipe jovem, mas o espírito das pessoas que estão ali é jovem. As pessoas brincam, né? Todo mundo lá é muito brincalhão, muito alegre. E isso faz realmente a diferença para os idosos. Eles não querem um ambiente triste, um ambiente melancólico, eles querem um ambiente de alegria, né? Um ambiente leve. E é um ambiente leve. Eu acho que isso que é o bacana. E também essa jovialidade é reflexo deles. Porque além deles quererem, eles se manifestam como tal, né? Acho que isso é bem legal. Acolhe a gente, faz a gente ter essa força. E, como você disse há um tempo atrás, se é uma marca do irmão Fernandes, assim, ela está ali, é verdade. Eu acho que ele era muito jovem. Ele era divertido, ele tinha as empolgações dele assim muito legais, falar sobre certas situações, fazer o olho dele brilhar na hora, falar sobre os queijos da quinta onde ele nasceu, em Portugal, assim, era um negócio que ele ficava, né, assim, as brincadeiras, quando a gente sempre brincava com ele, vamos tomar um vinhozinho do Porto, ele já, acho que esse tipo de coisa, dessa jovialidade, dessa leveza, assim, ele deixou. Isso tem que continuar. Isso vai continuar. Eu acho que vai continuar porque é essa presença dele. É essa presença de tudo. E ele soube delegar muito bem. Tá certo? Não morre com ele. Continua vivo, apesar dele. Acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que isso aí é um exemplo claro daquela questão que a gente sempre fala aqui no programa, né? Quando a gente deixa algo nosso nas pessoas. Quando a gente planta uma sementinha nossa no outro. E isso a gente pode fazer com todo mundo que passa pela nossa vida, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso trabalho, à nossa volta, é a gente deixar um pouquinho daquilo que a gente acredita. E algumas pessoas deixam mais, outras menos, mas o importante é que a gente deixe alguma coisa, né? Se deixamos é porque tem um peso de eternidade. Com certeza, sem Serve para todos. Sem dúvida. Eu queria te agradecer aqui mais uma vez, né? Eu acho que foi um momento legal para o pessoal que está em casa refletir sobre essa questão da vida, do que a gente está fazendo hoje na nossa vida. Será que a gente está deixando o tempo passar? Será que a gente está deixando
um dia após o outro, e a correria, e a adrenalina do trabalho, das contas a pagar, das coisas que a gente tem para fazer, e está deixando de lado aquilo que realmente importa, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, é importante a gente avaliar o que a gente tem feito para deixar aqui nesse mundo, o que a gente tem plantado no coração das outras pessoas, né, Heraldo? Eu que agradeço, Carol. Agradeço você de casa, né? Peço desculpa, às vezes dá até uma engasgada, assim, né? Hoje o tema não foi muito fácil, né? Não é muito fácil, porque, de fato, a saudade às vezes é maior do que a lógica, né? A gente pensa de um jeito, mas a gente sente essa saudade. Mas, assim, eu fico feliz desse momento, poder ter essa saudade de alguém que foi muito importante, né? Acho que... Então, eu agradeço também esse momento, a gente sair, às vezes, um pouquinho até das nossas pautas naturais, né, que reflete sobre a situação, para a gente refletir sobre uma pessoa especificamente que vale a pena. Vale a pena, né? E para mim é importante isso também, assim. Deixo aqui como homenagem para ele também. E ele está vendo a gente, meu comparsa continua para sempre. Sem dúvida, Heraldo. Parabéns pelo trabalho que você hoje está representando aqui, que é o trabalho do Lar São João de Deus. Está representando o irmão Fernandes, está representando toda uma equipe maravilhosa. E até a próxima semana. Até a próxima semana. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana. Aliás, sempre Saber Viver, os nossos temas, eles acabam tendo uma continuidade aqui. Às vezes, coincidentemente, outras vezes não. Então, hoje a gente falando aqui de 21 anos de trabalho. Hoje eu estou recebendo a Priscila Messiano, lá da clínica maravilhosa que fica no Monte Caseiros. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que vem sendo realizado já há 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. E não só um trabalho com os animaizinhos, mas um trabalho também de amor, acima de tudo, né, Priscila? Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que vocês vêm realizando essas 2 décadas. É um trabalho de amor também, porque quantas e quantas
vezes vocês já ajudaram tantos bichinhos, né? Precisando, às vezes bichinhos abandonados, que as pessoas deixam porque está doente, a pessoa abandona, né? É isso mesmo. Sempre que a gente pode, a gente está ajudando, né? Auxiliando no que a gente pode orientar as pessoas e auxiliar, a gente está sempre fazendo a nossa parte, né? E dessa vez, né, a gente está comemorando 21 anos, né, da clínica, 1 ano no endereço novo, ali na Monte Caseiros, e a gente vai estar fazendo uma festa de comemoração nesse sábado agora, dia 6. E nessa festa a gente vai estar presenteando os nossos pacientes com uma vermifugação gratuita, né? É importante vermifugar o seu cão ou gato, né, para evitar problemas de anemia, diarreia, vômito. Alguns vermes são transmissíveis aos seres humanos, então para crianças, idosos, né, que têm sempre a imunidade mais comprometida, para os adultos também. É importante sempre manter o seu bichinho com a vermifugação em dia, né? Então, em vista disso, a gente vai estar presenteando os nossos bichinhos com essa vermifugação gratuita. Então, quem for até a nossa clínica no sábado, levando o seu animalzinho, vai ganhar a vermifugação, e também a gente vai ter lá uma festa, né? A gente vai ter brindes, sorteios, vamos ter alguns representantes de medicamento, de ração, apresentando seus produtos, e além disso a gente vai estar cedendo nosso espaço para o projeto Prova Patinhas, que vai estar com uma feirinha de doação de cães e gatos, vão ter filhotes e adultos, dessa vez vai ter bastante filhotinho, né? Então quem tiver interessado em adotar um cãozinho ou gatinho, pode ir lá para ver os bichinhos que estão lindos, maravilhosos, tem uns filhotinhos lindos demais dessa vez, e aí vamos estar lá na nossa festinha, né? A gente espera que todo mundo que puder comparecer, vai ser um prazer. Muito bacana. Quem está completando aniversário são vocês e quem ganha é a população, né? Isso aí. Comemorar todo mundo junto, né? Muito legal. E de quanto em quanto tempo que é necessária a vermifugação nos bichinhos? Então, o ideal é sempre fazer uma dose, repetir 15 a 21 dias depois, e depois de 6 em 6 meses a vida toda. Desde filhote até o finzinho da vida, o bichinho tem que estar sempre sendo vermifugado. E sendo o tempo é o mesmo para cachorro, para gato? Para cachorro e para gato, a mesma porte, coisa. não tem... Independente de porte, só a dose que muda de acordo com o peso do animal, né? Muito bacana. E é legal também que o pessoal vai ter oportunidade de adotar um bichinho, né? Dessa Com vez certeza. tem cães e gatos também. Cães e gatos, né? Adultos e bastante filhotinhos dessa vez, né? Priscila, a gente de vez em quando fala disso aqui no programa, mas eu acho que é um assunto que é sempre importante a gente falar, né? Da conscientização. Principalmente quem tem bichinho em casa. Às vezes a pessoa tem um bichinho e aí, vamos supor, não castra. Aí entrou no cio, o gatinho foge. Aí quando a gente vê aí que a gente tem visto muito na cidade, muitos gatinhos para doação. Porque aí depois a pessoa não tem condição de ficar com aquele monte de gatinho, não tem espaço. Realmente é complicado, né? Você ter muitos animais em casa. E aí os bichinhos ficam, às vezes, abandonados. Algumas pessoas abandonam de fato, colocam numa caixa, num lugar longe, para o bichinho nem ter como voltar. Com certeza. Então, que é um absurdo. Que é um absurdo, que é um crime, né? Você abandonar Sim. um animal, um bichinho. É uma covardia. Não só os filhotes, mas também quando o bichinho fica doente, porque a gente também vê isso. Sim, né? os bichinhos são jogados sigo fora todas quando vocês estão no Facebook, eu vejo que todas vocês postam, uma ajuda a outra, que Com é legal certeza, também. Não tem aquela coisa de cada uma ver o seu trabalho, não uma tem ajuda isso, a não. outra. Eu vejo que uma compartilha da outra quando tem algum bichinho doente e pedem ajuda da população para as pessoas em relação a remédio, em relação a lar temporário, etc. lar temporário. E isso é muito interessante, essa conscientização. Mas talvez se a população tivesse mais consciência, não esse teria trabalho tanto não esse seria problema. tanto, Exatamente. Não precisa ter a consciência de castrar mesmo o animal. E agora com castramóvel na cidade, né? A chance que as pessoas têm de castrar os seus animais aumenta, né? Porque castrando vai evitar essa bola de neve, né? Porque vira uma bola de neve. Os animais vão procriando cada vez mais, né? Nascem mais fêmeas vão entrar no cio, mais fêmeas vão ter filhotes, e aí é mais animal na rua, né? Mais animal morrendo atropelado, sendo envenenado, mais caixinhas de cachorrinhos jogados no lixo, sacos de gato jogados no rio, porque é assim que as pessoas fazem, infelizmente. Olha só, gente. Então, vai por aí, mas acho que o fundamental é castrar, né? Quem pode, leva o seu cachorrinho, seu gatinho numa clínica, paga a castração, e quem não pode, não tem condição, entra na campanha
da prefeitura e leva o seu bichinho para castrar no castramóvel, entendeu? Porque é por aí, o negócio é castrar. Castrar é o fundamental, é daí que vem. E também acho importante haver um projeto de entrar nas escolas e conscientizar as crianças, né, desde pequenininhas, a saber como é que se trata um animal, com respeito, né, como que se deve cuidar do bichinho, né, e também a questão da castração, para a criança levar para casa, contar para o pai, para a mãe, como que se faz, que o animalzinho precisa ser castrado, né, que não pode amarrar o cachorrinho na corrente, não pode deixar o cachorrinho no tempo, o cachorrinho precisa comer, né, beber água, ter água à vontade o tempo inteiro. Então, assim, acho que tem que começar lá de baixo. Né? É verdade, essa conscientização nas escolas faz com que a criança cresça sabendo que o bichinho é igual um ser humano. Sim, tem que ser Ele respeitado. tem umas necessidades bem parecidas, Exatamente, né? Exatamente. Acho que isso falta um pouquinho ainda dessa consciência, né? Porque aí cresce um adulto diferente. Né? É verdade, com certeza. Um adulto que tem consciência de tudo aquilo que faz parte de uma sociedade, né? Que inclusive os animais fazem. E uma outra questão, essa questão dos animais também, não somente a questão da castração, que as pessoas acabam fazendo isso, abandonando, jogando em rio, ou colocando em caixa e deixando em algum lugar, um bairro diferente, para o bichinho não voltar. Agora tem a questão também dos bichinhos que ficam doentes. A gente vê, olha, eu já vi cada foto que a gente fica, porque as cuidadoras, elas postam as fotos para as pessoas verem que realmente tem um bichinho precisando, né? Às vezes são até algumas coisas chocantes, mas é o que elas podem fazer, às vezes, para chamar a atenção, né, das pessoas se conscientizarem de dar um dinheiro, às vezes ajudar com medicamento, né? Ajudar naquela causa, né? Sim. Mas realmente as pessoas acham que o bichinho ficou doente, é lixo, joga fora. Não, e aí, às vezes, o bichinho está em um estado que você olha, gente que não entende, que não é veterinário como vocês, a gente olha e pensa assim, o bichinho vai morrer. Vai morrer, não vai aguentar. E aí, depois, elas postam a recuperação do animal. Alguns, infelizmente, não aguentam, porque já chegam num estado assim, muito avançado, que não tem jeito. E outros a gente vê que... Aí você olha e fala assim, gente, não é o mesmo bicho. Não é. Então, a gente vê que realmente esse trabalho faz a diferença. Com certeza. É um trabalho que faz a diferença. Mas, infelizmente, ele é necessário porque os donos, os proprietários dos bichinhos são muito negligentes. Essa consciência, muito. Né? Se você não pode, né? Se você não pode ter um bichinho, porque o bichinho fica doente. Às vezes, na hora que você menos pode arcar com as despesas. Então, não tenha um animalzinho, né? Não tenha. Ninguém tem a obrigação de ter um cachorro ou um gato. Você só pode ter se você tem condições de ter. Não pode ser um brinquedo, Não pode ser um brinquedo, tipo, não é um objeto. Não é um objeto que quebrou e você despacha num canto e larga para lá. Né? Quando ele está doente, ele precisa de ajuda, ele precisa de medicamento, ele precisa de tratamento. É a hora que ele mais precisa de você. E ele não pode pedir, ele não pode falar. Né? Então, você precisa saber interpretar, você precisa olhar para o seu bichinho, né? Largar no fundo do quintal o bicho doente e deixar para lá. Né? Deixar as moscas comerem e o animal virar uma bicheira enorme. Não é assim. Mas as pessoas deixam assim, infelizmente, é o que a gente mais vê. E é o que entristece a gente. Né? Não é a gente descrer no ser humano, mas a gente fica triste, muito triste com isso, porque é toda semana que a gente vê como o ser humano maltrata o animal. Né? Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, tem muita gente que ajuda, tem muita gente que faz. Então, é isso que faz a gente continuar. Né? O que faz a gente continuar é pegar um bichinho, coitado, podre de bicheira, a gente salvar e ver o bichinho depois abanando o rabinho e indo embora feliz e contente com uma outra família que vai dar para ele um destino muito mais feliz, e a gente acha que eles esquecem do que aconteceu antes. Eu espero que seja assim, sabe? Esquece do passado, porque eles não merecem nada do que eles passam, sabe? Porque é muito triste, muito triste. Você falou uma coisa muito interessante. Maltratar não é só bater, não é só dar veneno. Abandonar o bichinho na hora que ele está doente é maltratar também. Sim, com certeza. Negligenciar ali, né? É maltratar muito, porque ele não sabe pedir. Não, e ele não tem condição de se cuidar, né? Não tem condição de se cuidar. Ele não tem como tomar uma medicação na farmácia. Ele não vai sair para trabalhar e comprar um remédio, né? Não vai ao veterinário sozinho. É como se faz com um idoso, como se faz com uma criança, é a mesma coisa com o bichinho. São dependentes da Exatamente, gente, né? São dependentes, são inocentes, são dependentes, né? Então, é realmente um crime. Quem faz isso é um criminoso. Sem dúvida.
E o evento de vocês vai ser no sábado o dia todo? Sábado de 10 às 16 horas. Dá o endereço, tá tudo completinho aí, pessoal que tá em casa. Então, na Veterinária Amigo Bicho, na Rua Monte Caseiros, número 414. Qualquer informação é só ligar, 2243-2477. Perfeito. Obrigada, Priscila, mais uma vez. E parabéns por esses 21 anos aí de trabalho de vocês. Obrigada. Tá bom? E agora a gente vai para o rápido comercial. Já já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Um excelente dia para você e amanhã a gente volta, tá bom? Beijo grande e até lá, a partir das 9h.